Boa noite, meus amados. Mais uma vez nós se reunimos para participar deste pão que vai nos alimentar, né? Um pão que nos conforta, nos traz luz, né? Aos nossos caminhos, impedindo que nós venhamos tropeçar. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos para mais uma ministração do Evangelho de Cristo, né? Essa ministração que eu ministro não só para vocês, mas para mim também. Eu ministro isso para mim também, né? Eu me fortaleço, eu me alimento com essa ministração. Então, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Sala espiritual, porque eu estou aqui, você está na sua casa, mas juntos nós vamos participar da mesma palavra. Porque se fosse fisicamente, era necessário você estar aqui, né? Ouvindo a palavra, como acontece nessas chamadas igrejas por aí. Se você não participa do culto, não tem como você saber o que o pastor pregou, né? A não ser por fofoca, mas nunca você vai ouvir inteiramente o que o pastor pregou. Mas quando é espiritualmente, está aqui. O que eu vou pregar vai servir para mim agora, vai servir para você que vai estar ao vivo junto comigo, e para você que vai vir depois, mais tarde, amanhã talvez, né? Vai se alimentar da mesma palavra, vai ter o mesmo entendimento. Então isso se chama Igreja de Cristo, igreja espiritual, né? Porque a Igreja de Cristo ela é espiritual. Então sejam todos bem-vindos. O tema que nós vamos debater nessa noite é a graça de Deus para os que creem. É isso. A graça de Deus para os que creem. Não é para todo mundo. Eu não estou aqui, meus amados, para pregar para evangélico. Não. Se eu estivesse aqui para pregar para evangélico, eu estava perdendo meu tempo. Evangélico não crê no Evangelho de Cristo. E o que eu prego é o Evangelho de Cristo. O evangélico crê no Evangelho de Moisés, na lei de Moisés. O evangélico crê nisso. Então, meus amados, você vai ficar aí no seu sofá, na sua cama. Eu não sei que local você está neste momento. Talvez você ainda esteja preparando o seu café da noite. Mas, enfim, você vai estar com o seu aparelho ligado. E estando com o seu aparelho ligado, você vai se alimentar desta palavra. Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tanto no Facebook quanto tanto no YouTube, né? No YouTube é Ed em Nova Aliança. No Facebook eu tenho até mais de um nome, então você pode me encontrar lá no Facebook como Ed do Teclado, como Ed Silva, né? Você pode me encontrar também, vai levar para o mesmo canal. Amém, meus amados? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. É o que eu tenho orado a Deus nas minhas orações. É o meu pedido que eu sempre tenho feito a Deus. Eu não peço para que Deus me dê um carro novo, um carro zero, um carro importado, né? Eu já tenho um carro. E eu não peço para que Deus me dê condições para eu trocar o meu carro por um carro mais novo, mais caro. Não. Sempre o meu pedido que eu faço a Deus é que Deus faça que essa palavra entre na sua mente. Que Deus faça que você venha ouvir essa palavra não com os seus ouvidos, mas venha ouvir com a mente. Se você ouve essa palavra com a mente, certamente você vai ser agraciado por Deus. Amém?
Então vamos lá, abra a sua Bíblia ao livro dos Gálatas, né? Gálatas capítulo 2, no versículo do 11, nós vamos ler até o 21, amém? Versículo 11 até o 21, Gálatas 2, do 11 até o 21. Quando, porém, Ceifa, que é Pedro, né? Acho que isso você já tem entendido, que Ceifa é Pedro, né? Quando, porém, Ceifa veio a Antioquia, resistiu-lhe, Paulo resistiu, Pedro, resistiu-lhe face a face. Ou seja, Paulo debateu com Pedro no que ele fazia, né? Paulo tentando explicar para Pedro que ele estava errado. É esse o resistir face a face. Porque se tornaram repreensível. Um homem que nem Pedro se tornou repreensível. Então Paulo estava repreendendo Pedro pelo que ele fazia, porque ele estava pelo aquilo que ele estava praticando naqueles momentos. Versículo 12: com efeito, antes de chegarem alguns, olha só, Pedro como se comportava. Preste atenção no comportamento de Pedro. Um judeu, ele não podia se ajuntar com um gentio. Não podia. Segundo a lei de Moisés, judeu não podia viver junto com os gentios. No máximo, os judeus podiam agregar um gentio como um trabalhador. Você põe um gentio para trabalhar, você não está junto com ele. Ele está trabalhando, ele está lá trabalhando, você está cá. Então, mas Pedro estava diferente. Pedro estava juntos com os gentios e não trabalhando, né? Se tornaram repreensível com efeito antes de chegar alguns da parte de Tiago. Tiago era um dos cabeças da lei de Moisés. Tiago ele pregava a lei de Moisés. Tiago não pregava graça. Assim também como Pedro não pregava graça. Assim também como o apóstolo João não pregava graça. Mas Pedro estava junto com os gentios, né? Quando não tinha ninguém dos judeus, Pedro se ajuntava com os gentios. Pedro gostava da graça que os gentios viviam. Assim como os crentes hoje, eles gostam da graça de Cristo. Eles até, da boca para fora, reconhecem que é a graça de Cristo que nos traz salvação. Não só para a eternidade, mas para todas as necessidades da nossa vida cotidiana, né? Então, os crentes é que nem Pedro. Os crentes que nós vemos hoje é uns crentes igual Pedro. Pedro gostava da graça que Paulo pregava aos gentios, mas não podia deixar o grupo de oração, né? Orar, tem que ir no templo orar às 9 horas, às 6 horas, às 9 horas, às 15 horas, às 18 horas. E os da graça não faziam isso, né? Então,
resumindo, Pedro gostava da graça. Pedro tinha consciência que a graça era genuína. Assim como os crentes hoje também reconhecem que a graça é genuína. Só que não querem deixar a lei de Moisés. Não querem deixar os jejuns, que é da lei de Moisés. Né? Eu tive um... Nós vamos ser rápidos, pode ter... não tenha pressa não. Eu quero fazer um vídeo aí mostrando, né? Os crentes pregam, os pastores pregam, né? E os crentes às vezes querem falar isso no seu caminho, onde encontra com outra pessoa, dizendo que eles costumam dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação. Eu quero que você preste muito bem atenção nesta palavra e ponha o seu raciocínio para trabalhar, né? Porque os crentes, eu sempre digo, os crentes, eles confessam a Cristo, eles amam a Deus, faz tudo com Deus, eles têm zelo por Deus, mas lhe falta o conhecimento. E quando falta o conhecimento, aí a coisa fica bagunçada, né? Nem diz o ditado. Então, como os crentes pregam, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu quero que você preste muita atenção. Mas a lei de Moisés, está escrito que a lei de Moisés, ela nunca santificou ninguém. Por mais que sacrificasse, por mais que jejuasse, a lei de Moisés nunca trouxe santidade para nada. Nunca santificou ninguém a lei de Moisés. Quem é que santificou e que dá testemunho? Quem nos santificou foi o sangue de Cristo que nos santificou. E o que o Evangelho de Cristo nos dá esse testemunho. Então, se na lei de Moisés, se nas igrejas evangélicas, eles vivem uma lei que nunca santificou, é por isso que você vê eles tentando buscar santificação a cada dia e nunca se santifica. Por quê? Eles buscam santificação em uma religião, na lei de Moisés, que nunca serviu para nada. Mas se eles buscassem santificação no Evangelho de Cristo, que mostra o que foi que nos santificou e não vai santificar mais, nos santificou. Não é que vai fazer nos santificar, já nos santificou. Então eles seriam santos. Amém? Mas isso é uma outra história. Vamos voltar para o nosso estudo aqui. Alguns da parte de Tiago, Pedro, vou voltar para o versículo 12, o início, né? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, da lei, que pegava a lei, né? O que é que Pedro fazia? Comia e bebia com os gentios, coisa que não era permitido. Os gentios comer, os judeus comer junto com os gentios. Você entende, meus amados, o porquê que eles mudaram o nome de Páscoa para a Santa Ceia? Porque os pastores, principalmente os pastores, os crentes, os seus seguidores, os membros, eu queria falar outra palavra, né? Os clientes, vou falar numa linguagem
os clientes dessas igrejas, eles são inocentes, eles não entendem isto, mas os pastores entendem isto, porque eles mudaram o nome de Páscoa para Santa Ceia, porque eles têm o entendimento que Páscoa não é para gentios. Gentios não podem participar de Páscoa, porque a Páscoa é uma festa, um ajuntamento para judeu e não para gentios. Então os pastores têm esse entendimento, que eles mudaram o nome para Santa Ceia, para enganar os clientes deles, né? Não é crente, é cliente. Então, meus amados, era o que está acontecendo aqui. Pedro, um judeu, não podia se juntar com os gentios, mas quando não tinha ninguém da lei, Pedro gostava de ficar junto com os gentios, de comer um sarapatelzinho com os gentios, de comer uma buchadinha. Pedro gostava de uma buchadinha quando os gentios estavam comendo, Pedro chegava junto para comer. Pedro gostava de comer com os gentios, coisa que não era permitida, né? Então Pedro gostava do que os gentios viviam, mas não queria deixar a lei de Moisés. É igualzinho os crentes de hoje. Os crentes reconhecem que a graça é boa, mas não querem deixar a lei de Moisés, né? Os gentios, quando porém chegaram, ou afastou-se. Então Pedro estava lá comendo e bebendo, né? Junto com os gentios, jogando uma piadinha de lá, uma piadinha de cá, né? Mas quando chegou alguém da lei de Moisés, que andava com Tiago, Pedro deu linha na pipa. É um falsário, né? É falsário. Afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo o quê? Os da circuncisão. Circuncisão é lei. Circuncisão é lei, né? Quando não tinha ninguém para dizer para ele que ele estava errado, ele estava lá junto com os gentios. Quando chegava, ele caía fora. Era um falsário. Versículo 13, nós vamos ler até o 21. E também os demais judeus. Então Pedro não estava só lá junto com os judeus. Tinha mais judeus falsários lá junto com Pedro, né? Que gostava do que os gentios participavam, mas não queria deixar o grupo de oração das 6 horas, das 9 horas, das 15 horas às 18 horas. Os judeus disseram, né, dissimulavam, e também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, né? Dissimularam com Pedro, com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que era um braço direito de Paulo, da graça, a ponto de Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, de Pedro e dos outros judeus que estavam junto com Pedro. Amém, meus amados? Então, não é desse jeito, né? É desse jeito que os crentes vivem, gostando da graça, mas sem deixar a lei de Moisés. Reconhece que tem uma esposa, que é a esposa, reconhece que é a esposa de Cristo, mas fica amante
de Moisés. É assim que vive a igreja. É assim que vive a igreja, né? Infelizmente, eu tenho que confessar isso. Eu não posso negar isso. Se eu chegar aqui e pregar para você e negar essas coisas, eu vou ser apenas um dissimulado no meio dos crentes. Mas eu não fui chamado para ser um dissimulado, e sim para pregar a verdade de Cristo, né? Versículo 14. Quando porém vi, Paulo, né? Paulo porém viu. Quando porém vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Ceifa, disse a Pedro, na presença de todos os da graça que estavam ali, e todos os judeus discipulados que estavam com Pedro comendo e bebendo junto com os gentios. Na presença de todos, se sendo tu, Pedro, né? Se sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu? Tu é um judeu e viva aí como gentio, comendo junto com os gentios. Tu sabe que tu não pode viver como gentios, comendo com eles, bebendo com eles? Tu que é um judeu, tu não sabe disso, Pedro? Como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então, o que é que você entendeu disso aqui até agora? Os pastores sabem que são gentios. Nem pastor, eu falo pastor, mas eles não são pastor e eles sabem disso, que eles não são pastor. Jesus nunca derramou óleo, azeite na cabeça de ninguém, dizendo que ele era um pastor. Jesus nunca fez isso. Eles trazem isso aí de um costume judaico que ungia rei e não pastor. Então eles sabem, se eles entendem do evangelho, eles sabem que eles não são pastor. Não são. Então eu estou me referindo, levando pelo pastor, mas eles sabem, né? Eles sabem, eles devem entender a minha linguagem, né? Eles sabem que eles não são pastor, porque Jesus nunca ungiu ninguém, nunca derramou óleo na cabeça de ninguém, dizendo que é pastor. Então eles sabem disso, Então se eles, que são gentios, eles sabem que eles são gentios, querem viver com judeus, querem viver como judeu, sendo eles gentios, querem viver como judeus, e sabendo que a igreja é gentílica, quer fazer a igreja viver como gentílica, como judeu, aliás, né? Sabendo que a igreja é gentílica e quer fazer a igreja viver como judeu. Você sabe, pastor, que você está errado. Você sabe. Você sabe que você está errado. 15. Nós, judeus, Paulo voltou a palavra, trouxe a palavra para ele. Nós, judeus, por natureza. Nós somos judeus por natureza, esses aí não. Nós somos pecador por natureza, porque nós não transgredimos a lei de Moisés. Mas esses aí, Pedro, esses aí eles não têm lei. Eles não têm lei. Como tu queres obrigar eles a viver na lei se eles não têm lei? E não é o que os pastores fazem com a igreja. Sabe que a igreja é gentil, que ela não tem lei de Moisés, mas eles obriga a igreja a viver na lei de Moisés. Você sabe que você está errado. Por natureza, e não pecadores, né?
Judeus como natureza, não pecadores, dentre os gentios. Pecadores, se ele estava, preste atenção, meus amados, se ele estava, o judeu, Pedro e os outros judeus, que tinha a lei de Moisés, e a lei dizia que eles não podiam viver no meio dos gentios, não podiam comer nem beber junto com os gentios, e ele estava ali fazendo isto, então o que era que ele estava falando? O que era que ele estava fazendo? Estava pecando. Ele estava pecando. Né? E não pecadores dentro dos judeus, entre pecadores entre os gentios. Pecador e entre os gentios. Se estava entre os gentios, comendo e bebendo entre os gentios, estava pecando. Né? 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E Paulo começou a explicar para Pedro o Evangelho. Não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. A fé em quê? Em Cristo Jesus, e não em Moisés. E não em Moisés. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados. Paulo dizendo, nós também temos crido. Eu sou um judeu, mas eu também, junto com esses gentios, temos cridos em Cristo Jesus para que nós fôssemos justificados, já que a lei não justifica ninguém. E os crentes fazem questão de viverem na lei, sabendo que a lei não justifica ninguém. Justificado pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Ou que nem eu falei lá atrás, né? Ninguém será santificado na lei de Moisés. Praticando obras da lei de Moisés, ninguém verá o Senhor. Porque a lei ela não santifica. Né? 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, né? Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-ia, o que é que Paulo está dizendo aqui? Se você pratica obras da lei, e dentro e querendo viver, praticando obras da lei e querendo viver na graça, a graça nunca vai te dizer que você é santa, porque você está praticando obras da lei. Caso de ser Cristo ministro de pecado, será? Cristo é ministro de pecado? Então, se a igreja diz que é pecadora, aqui está dizendo que Cristo não ministra em pecado, não é um ministrador de pecado. Então você vê que a igreja, hoje, que nós vemos aí, que diz que é pecadora, ela não é de Cristo. Cristo não está nelas. 18. Porque se torno a edificar aquilo que derrubei, que destruí, né? O que é que Paulo está dizendo aqui? Se Cristo edificar de novo o templo, aquilo que foi destruído, a mim mesmo me constituo transgressor, a mim mesmo. Então, se a igreja de Cristo tivesse que praticar obras da lei, que foi destruída na cruz, o próprio Cristo seria transgressor.
mas nós não podemos praticar. Ele não quer que ninguém pratique obras da lei. Nós temos que viver a graça pura, sem nada da lei. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri. Mediante a lei, morri. Então, se eu estou morto para a lei, como que eu vou dar dízimo, se o dízimo era da lei? Como que eu vou jejuar, se o jejum era da lei? Como que eu vou me batizar, se o batismo era da lei? Como? Que nem diz o Chaves, não tem por onde. Para a lei, morri para a lei, a fim de que? De viver para Deus. Então, se os crentes vivem na lei de Moisés, eles estão mortos para Cristo. Só vive para Cristo quem está morto para Deus, quem está morto para a lei. Só vive para Cristo quem está morto para a lei. Quem está vivo para a lei, dando dízimo, se batizando em água, fazendo Santa Ceia, né, que é a Páscoa, está morto para Cristo. É o que está dizendo aqui, né? Mas os crentes não creem no Evangelho de Cristo. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho, esse viver que eu agora tenho na carne e não no espírito, né? Que eu tenho na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anula a graça de Deus. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. É o que os crentes fazem. É o que os crentes fazem ou não é o que os crentes fazem? É o que os crentes fazem. Se eles vivem a lei de Moisés, então, para esses que vivem a lei de Moisés, praticam a lei de Moisés, a morte de Cristo não serviu para nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, nós vamos ler do 17 ao 21. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, nós judeus, Paulo e sua companhia, né? Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, né? Aquela falsidade que nós vemos hoje. Com alegria. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, o chefe da lei. Com Tiago. E todos os presbíteros, e se reuniram, né? 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus, né? Gostaram, né? Que testemunho bonito, mas eles não largaram a lei. E lhe disseram, glórias a Deus, e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus, não é entre os gentios, é entre os judeus, que muitos judeus aceitaram o Evangelho de Cristo também, né? Um pouco meio perdido, assim, gostando da graça, que nós vemos os crentes hoje, né? Esses foram os judeus convertidos aqui. Gostando da graça,
mas sem querer deixar a lei de Moisés. Entre os judeus que creio, e todos o que? Isso aqui são crentes que gosta da lei e não quer deixar, são crentes que gostam da graça, mas não querem deixar a lei. Eram os judeus convertidos aqui, ó. É igualzinho esses judeus convertidos aqui, ó. Os judeus que creram no Evangelho de Paulo, e todos os judeus são o quê? Zelosos da lei. Judeus são os cristão falso. Cristão falso. Cristão que sabe que a lei é salvadora, é a salvadora, né? Nos liberta, nos salva de tudo, mas não quer deixar a lei. Esses são os cristãos falsos, aqui como judeus falsos, creram na lei, no Evangelho de Cristo, né? Mas todos eram o quê? Zelosos da lei. Zelosos da lei. 22, eu falei que ia ter até o 21 só, né? Deixa eu ver esse 22 aqui. Eu vou ler o 22. Que sabe, né? Todos os da lei ali sabia que tipo de evangelho que Paulo pregava, né? No 22. Que sabe de fazer, pois, né? Que há de fazer, pois, o turma de Tiago perguntou. Aí responderam, a turma de Tiago respondeu, certamente saberão da tua chegada. Certamente saberão, Paulo, da tua chegada aqui. E do que tu prega por aí. Tu não prega a lei de Moisés. 23. Faz, portanto, olha a ideia. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Aceitaram o voto na lei. 24. E tomaram-os, purifica-te. Toma esses 4, né? Falando com Paulo. Pega esses 4 caras, essas 4 pessoas que aceitaram o voto, né? Toma-os, purifica-te com eles. Paulo teria que se purificar também. Paulo se purificou, né? Pela lei. Então, Paulo, conhecedor da graça, com a lei ainda de pé, Paulo se sujeitou a essas ordenanças da graça, ordenanças da lei. Purifica-te com eles, faz as despesas. Tinha uma despesa, né? Então você vê que sempre na lei tem uma cobertura para arrancar dinheiro do povo. Faz a despesa necessária para que raspe a cabeça. E Paulo fez isso. Raspa a cabeça e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito. Não é verdade que tu prega evangelho diferente. Faz isso aí, ó, mente, faz isso aí. E Paulo, infelizmente, Paulo fez, né? A teu respeito, que pelo contrário, ainda também, tu mesmo, guardando, tu também, né? Pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Você me entendeu, meus amados? Então, esse tipo de judeu que se converteu, e esse tipo de crente que nós vemos hoje, crente que confessa que a graça é a que salva, mas não sai da lei de Moisés.
Tiago, abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, no capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Não existe isso? Não existe aqui, ó. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Isso é a lei de Moisés. Isso era que Tiago pregava na lei. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, os pastores adoram isso. Aqui. O pastor adora isso. Quando a pessoa está doente, e chama ele para ungir ele com óleo, pôr a mão, orar por ele. Agora você imagina o dono do Albert Einstein, se isso aqui fosse verdade. Como estaria o hospital do Albert Einstein? Nem existia. Por quê? A pessoa estava doente, chamava um pastor, um presbítero, levava uma garrafa de óleo, derramava na cabeça daquele doente, estava sarado. Isso. Estava ou não estava? Se é o que está escrito aqui. Existia hospital? Nem existia hospital. Nem sequer podia existir hospital. Era só orar, derramar azeite e pronto. Mas você vê que isso aqui é uma farsa. É uma farsa da lei. Nós não podemos viver nessas farsas da lei. Não podemos viver nisso. Chama os presbíteros da igreja. Eles adoram isso. Né? E estes faça a oração. Morria bem, meus amados. Se isso fosse verdade. Precisaria de hospital. Mas infelizmente é o contrário. É exatamente o contrário que nós vemos aí. Ó. Tem um deles aí que prega Tiago 14, que ele tem um hospital. Era para ele ter um hospital se ele prega isso aqui? É ele que gosta de ungir? Diz que os pastores têm que ungir. Então, se os pastores têm que ungir e está doente, os pastores têm que ungir, os presbíteros ungir e ele fica sarado, por que ele tem hospital? Alguém pode me explicar isso? Presbítero da igreja, faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo e em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Para que isso? Serve para alguma coisa? Porque esse serviço pode derrubar todo, pode fechar todo o hospital. Pode fechar todos. 1 de João. 1 de João, no capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. E vós possuís unção. E vós possuís unção que vem do santo. Possuís a unção que vem do santo. E todos têm desconhecimento. Você vê que a palavra de João aqui, em 1 de João, não lá atrás, quando se converteu, né? Quando foi levantado apóstolo. Aqui João já está com outro entendimento. E vós possuís a unção que vem do Senhor, do Santo, e todos têm conhecimento disso. Vocês não precisam ser ungidos. Olha o que João está falando aqui, é o pregador da lei, hein? Mas diferente do que ele pregava antes. João já está confessando, olha, a unção de vocês não é mais com óleo. Vocês têm a unção que vem do santo, não é azeite mais. Tem desconhecimento, mas a igreja acho que até hoje não tem esse conhecimento. Que a nossa unção é aquela que vem do santo.
Não é mais o óleo derramado na cabeça. O óleo derramado na cabeça era um engano. Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, versículo do 10 ao 12, versículo 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, aqueles que interpretavam as leis de Moisés, um fariseu e o outro o quê? Publicano, gentil. 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, do jeitinho dos fariseus. Veja só, meu amado. Fariseu, a oração do fariseu, ela é diferente da oração dos crentes hoje? Não é. É igualzinho. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, do jeitinho que os crentes oram hoje. Graça te dou, porque não sou como gentio, como os demais homens, né? Roubadores injusto e adúltero, nem ainda como este publicano, este gentio aí, ó. Nem ainda como este gentio. 12. Jejum. Fariseu, meus amados, não foge do espírito. Fariseu. O que é que nós vemos hoje aí nessas igrejas? Fariseus. Jejum. Fariseu. Jejum. 2 vezes por semana. É a receita dos crentes? Genuíno. É. 2 vezes por semana. E do dízimo de tudo quanto ganham. 13. O publicano, o gentio, publicano é o gentio, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas de cabeça baixa, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, seja propício a mim, pecador. Nós vamos ler até isso aqui. Nós estamos lendo de Lucas, né? Era nós ler até o 12 só. Já até passamos. Mas eu vou ler esse 14 para não ficar solto aqui. Digo-vos que este desceu o justificado, o gentil, né? O gentil desceu justificado, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que por todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu exaltou-se, né? Jejum do dízimo. É o mesmo jeito que nós vemos esses pastores hoje aí quando oram. A mesma coisa. Gálatas, volta lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 4. Estamos terminando. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, né, dos tempos, como os pastores pregam, a igreja prega, os evangélicos crêem, né? Vindo a plenitude do tempo, que era o tempo deles, né? Não é nos futuros, é do tempo deles. Plenitude do tempo que eles estavam vivendo.
Então, essa era a plenitude que eles estavam esperando, a plenitude do tempo que eles viviam. Não era hoje. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. Nascido sobre o quê? Sobre a lei. Então, se Jesus, nascido de mulher, era um judeu, nascido sobre a lei, o que era que ele tinha que fazer? Viver a lei, pregar a lei, cumprir lei. Se eu pratico o que Jesus praticava, eu sou o quê? Um judeu. Eu sou um judeu fiel à lei de Moisés. Mas é isso que a graça nos mostra para nós ser fiel à lei de Moisés? Não. A graça nos mostra para nós sair da lei de Moisés. Era só o 4? Era só o 4, né? Então, Jesus de Nazaré nasceu de mulher para que eles fossem judeu. Como judeu, ele tinha que cumprir a lei, né? Cumprindo a lei, aí diz o versículo 5, para o quê? Uma vez que ele cumpriu a lei. Se ele não estivesse cumprido a lei, ele não podia fazer aqui isso que está escrito no versículo 5, né? Para resgatar os que estavam sobre a lei. Resgatar, que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, resgatando da lei. Meus amados, isso é muito sério. Resgatando da lei, nós seríamos o quê? Filho. Na lei, nós era o quê? Não era filho. Meus amados, por que esse povo segue a lei de Moisés? Seguindo na lei de Moisés, não são filhos. Não são. Para ser filho tem que ser resgatado da lei de Moisés. Amém? Romanos, volta um pouco mais. Romanos, capítulo 7, versículos 5 e 6. Tem essa passagem mais outra só. Não, perdão, nós lemos Gálatas 4. Gálatas 3, volta lá. Gálatas 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras de Moisés, obras da lei de Moisés, obras da lei, estão o quê? Estão na bênção ou estão debaixo de maldição, como está escrito aqui? Debaixo de maldição. Os crentes adoram viverem em maldição. Porque quem está praticando obras de Moisés, da lei de Moisés, aqui está dizendo que está debaixo de maldição, não é bênção. Então o camarada, ele pode orar como ele quiser. Ele pode pedir bênção do jeito que ele quiser. Mas ele está o quê? Debaixo de maldição. Debaixo de maldição, que a palavra, a oração dele não pode ser mais maior do que a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo. Não pode. Então, o camarada está praticando lei e orando, pedindo bênção, não vai receber, é o que está escrito aqui, né? Mas os crentes não lêem, acham melhor ficar na maldição. Agora sim, abra lá em Romanos. Romanos no capítulo 7, versículos 5 e 6. Versículo 6. Porque quando vivíamos, se
segundo a carne, quando Paulo se refere à carne, aqui está se referindo ao viviam segundo a lei, né, que para cumprir a lei precisava da carne. Vivia segundo a carne as paixões pecaminosas, posta em realce pela lei de Moisés. Operava em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Então, quem está na lei de Moisés, praticando a lei de Moisés, não é filho, está na maldição, praticando, está na morte, né? Frutificando para a morte. 6. Agora Paulo traz para os dias, né, depois da graça para a graça. Agora, porém, libertados da lei. Agora que nós saímos da lei. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos à lei. De modo que servimos em novidade de espírito. Agora não é servindo em carne, é servindo em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, aqui em Romanos mesmo, nós estamos no capítulo 7, volta no capítulo 5, no versículo 17, para nós encerrar. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um, por a ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Pela ofensa de um, quem foi esse um? Adão. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. A abundância da graça e o dom da justiça. Na graça nós recebemos o dom da justiça e não da maldição, que nem vivem na lei de Moisés. O dom da justiça reinarão, né? A palavra está antes da volta de Jesus, então reinarão ainda. Reinarão em vida, reinarão em vida. Os crentes dizem que vão reinar depois que morrer, mas quem vive na graça, reina em vida, por meio de um só também. Aquele que obedeceu, né? Um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, meus amados? Esse é o Evangelho da Graça que eu vivo e prego para vocês. Um Evangelho que me mostra quem eu sou, que caminho que eu devo andar. É na lei ou em graça? Na graça. Não adianta eu dizer que gosto da graça se eu pratico lei. Se eu gosto da graça, se eu reconheço que a graça salva, eu tenho que praticar o que? Graça. Amém, meus amados? Mais uma vez, é o que eu peço para Deus, que Deus abra a mente de todas essas pessoas, que esta palavra, ela venha entrar não nos ouvidos, entra nos ouvidos, no ouvido sai no outro, mas que esta palavra, ela venha entrar na mente de cada um daquele que nessa noite recebeu esta palavra, para que assim essa pessoa vá viver a graça, venha viver a graça de Cristo e saia da maldição da lei de Moisés. Amém? Sejam todos abençoados por essa graça de Cristo, não somente hoje, mas para todos os dias da sua vida. Amém? Você, sua casa, sua família. Amém, meus amados? E domingo nós voltaremos com uma nova ministração para que nós venhamos se alimentar. Amém? Até lá.